Câmara de novo. É uma onda de rarefação. Quem está gerando movimento? Eu. Eu sou origem. Eu sou origem. Tá? Esse daqui, ó, é o movimento da mão. É o movimento da mão. O movimento de deslocamento da mão. Ele está junto comigo. Aqui. Ó, ele está junto comigo. Vem para cá. Reparem que o vai e vem da mola é o vai e vem do quê? Da onda. Fiquem aí, senhores. Reparem que eu que gero movimento, eu gero movimento para lá e depois gero movimento para cá. Essa onda, ela se mexe para cima e para baixo ou se mexe para lá e para cá? Vamos ver se é para lá e para cá de novo. Esse bonitinho, gente.